Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, estamos iniciando mais uma oração da meia-noite. E essa oração terá como base Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25, que diz o seguinte: Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Qual foi o resultado? Deus enviou um terremoto, as cadeias se abriram e todos os presos foram libertos. O carcereiro e sua família se converteram. Olha que passagem, que história linda, né? Nós vemos que anteriormente Paulo, que era chamado de Saulo, ele era um perseguidor do povo de Deus, se não o maior perseguidor do povo de Deus. Até que teve um encontro com Jesus. Jesus apareceu para ele pessoalmente e o questionou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então daí em diante, outrora Saulo se encheu de temor e soube que Jesus estava falando com ele, e que aquele ódio que ele sentia pelos crentes da época não fazia sentido, que ele estava no movimento errado. Jesus somente se apresentou a ele e houve uma mudança severa dentro dele. E essa mudança demorou para as pessoas que conheciam anteriormente como Saulo entenderem que Saulo realmente teve um encontro verdadeiro com Jesus. Amém? Se você ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus hoje, Jesus marcou esse horário para falar com você. Agora, meia-noite, muita gente está dormindo, muita gente está descansando. Se você está aqui, é porque você está procurando uma resposta, procurando, aleluia, a atenção de Deus. Talvez Deus não te responda há muito tempo. Talvez você tenha perdido até o temor a Deus. Talvez você tenha perdido a vontade de viver. Talvez você tenha andado por caminhos que não agradam a Deus. E você está arrependido, arrependida, e quer andar com Deus novamente, porém não tem forças. Mas você que está me ouvindo e já anda com Deus, e já faz de Deus a sua luz, o seu caminho, que você vigia para não pecar, para não desanimar-se a si mesmo, para não entristecer ao Espírito Santo, a Deus, você entende que você não peca porque isso vai te afastar de Deus. Mas tem pessoas que possivelmente me ouvem que elas não têm força de sair de onde estão. As correntes estão tão grossas, ela está tão profundamente envolvida com o pecado, que somente Deus é capaz de tirar ela de lá. O escravo do pecado, ele não tem forças para sair de lá por si só, precisa de ajuda de alguém. Quando alguém entra dentro de um poço, essa pessoa ela não consegue sair sozinha, então ela precisa de ajuda. Então nesta noite, virada de um dia para o outro, na oração da meia-noite, eu quero profetizar que assim como Deus mandou um terremoto para livrar Paulo e Silas da prisão, Deus vai se apresentar dentro desse poço e vai te tirar daí. Eu me lembro muito bem que certa feita um irmão me contando o seu testemunho, o testemunho de um sonho. Ele não estava passando por uma situação muito boa. Ele estava passando por situação de necessidade. Já tinha uma esposa, já tinha uma filha. E ele me contou que ele estava passando por tanta dificuldade, era tanta pedrada dos vizinhos, tanta pedrada dos familiares, que ele sonhava, ele deitava para dormir e sonhava. E certa noite ele sonhou que estava dentro de um poço, e cada vez que ele tentava sair desse poço, ele se afundava cada vez mais.
até que veio uma voz e falou para ele sair daquele poço. E ele se encheu de força, se encheu de fé e de esperança e quis sair daquele poço, no sonho. E ele me relatou que ele, de um pulo só, ele saiu daquele poço, porque alguém o ajudou. E foi Deus. Deus foi lá e tirou ele daquele poço. Então eu quero te dizer que não tem como ajudar uma pessoa que não quer ser ajudado. Para você ser ajudado, você tem que querer. Então nessa noite, em nome de Jesus, clame a Deus, Ele vai te responder, Ele vai te tirar dessa situação. Você que está firme e forte com Deus, continue nesse propósito, porque esse é o caminho. Possivelmente você conheça alguém que não esteja andando em conformidade com Deus. Por favor, queira apresentar a Deus neste momento. Seja familiar, seja um amigo, seja um colega de trabalho. Porque às vezes nós nos apegamos às pessoas. Às vezes ele é ímpio, ele peca, mas nós criamos um laço de amizade. Nós criamos ali afeto por aquela pessoa, né? Porque as pessoas do mundo, elas são carentes. Pessoas que não conhecem a Deus, nunca tiveram experiência espiritual, não conhecem Deus de verdade, elas são carentes de pessoas. Então tem pessoas no mundo que são humildes, tem pessoas no mundo que elas são preciosas, tem pessoas no mundo que elas têm valor inestimável, mas elas não conseguem enxergar, elas não conseguem encontrar a Deus por elas mesmas. Então é necessário alguém intermediar. Então a melhor forma de você, aleluia, testemunhar Deus, de você ganhar almas para Deus, é através da sua vida, através dos seus atos. Que tipo de palavra você está falando? Que tipo de conversa você está conversando? Que tipo de roupa você está usando? Onde você está frequentando? O que você tem colocado aí para você usar? Então é necessário ver, porque são nessas pequenas coisas que nós conquistamos aqueles que ainda não foram conquistados para Deus. Porque eles vão ver que nós somos diferentes. Nós andamos diferente. Nós temos o Espírito Santo, a luz de Deus. Nossa conversa é diferente, nosso andar é diferente. A mulher que tem Deus, ela é diferente. Onde ela vai, ela é respeitada. Ela se dá ao respeito. Então isso chama a atenção das pessoas que não têm Deus, né? Tem muitos que dizem assim: olha, se eu fosse crente, queria ser crente igual a você. Que honra, né? Alguém falar isso. Aleluia, mas isso pode acontecer. Então, como Paulo e Silas oraram, nós estamos orando agora, na oração da meia-noite. Deus vai entrar nesse cativeiro, Ele vai mandar o terremoto, as portas dos grilhões vão se abrir e ainda de quebra vai ter pessoas perto de você que vão ser salvas em nome de Jesus. Quero profetizar que você vai ter uma noite de descanso e de paz, que amanhã você vai levantar renovado. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã.